Muito bom, pessoal. Estamos aqui já completando, então, já o quarto quintos do nosso evento desse dia. Já passamos por 4 grandes palestras muito boas, começando com a Ana, falando de franquia, depois o Raulino trazendo toda a sua competência técnica aqui, depois o Caio Jerônimo falando sobre negociação e eu falando um pouquinho mais ainda de negociação sobre o perfil, e vamos fechar o dia com um bate-papo com 2 grandes especialistas. Nós conseguimos trazer para essa conversa, para esse painel, né, mais um bate-papo no sentido do painel, a Luciana Teles e o Luiz Eduardo. Eles vão se apresentar daqui a pouquinho para falar sobre como é que o que a gente está enxergando de novo na visão de operadores de estacionamento. Ou seja, existem operações que estão indo muito bem, muito bem, muito obrigado. Então, a gente quer entender um pouquinho mais como é que isso está funcionando, o que eles estão fazendo, que visão renovada eles têm e eles estão trazendo para isso. Então, eu queria inicialmente agradecer a presença aqui da Luciana e do Luiz. Muito obrigado pela boa vontade, pelo desprendimento de vir conversar sobre isso. De novo aqui, de uma forma até meio maldosa, esperando que esta não seja a última participação de vocês, que vocês consigam enriquecer outros dos nossos eventos, escrevendo artigos nas nossas revistas e tudo mais. E aí eu deixo a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar e depois a gente abrir, então, o bate-papo aqui. Também, como gentilheiro, como cavalheiro, o Luiz Eduardo deve deixar a Luciana começar, né, Luiz? Com Se certeza. não era assim, agora vai ser. Vamos lá, Lu. Vamos lá, boa tarde, obrigado pelo convite. Já é a segunda participação que eu venho aqui para falar um pouquinho de estacionamento, marketing da Porto de Estacionamentos. Há 5 meses de vida e a gente está vindo com o conceito de hubs de mobilidade aqui no Rio de Janeiro. A gente já tem 4 unidades inauguradas, estamos terminando os contratos de mais 2, ou seja, a gente vai chegar com 6 meses e 6 unidades, a gente pretende fechar o ano com pelo menos 15 unidades. Então, nosso ritmo de crescimento é bastante acelerado e eu venho particularmente da maior rede de estacionamentos do Brasil e aprendi muito, para mim foi uma escola, e hoje com a minha rede, né, com a nossa rede aqui da Porto, eu consigo aplicar esses conhecimentos e também aperfeiçoar muita coisa que eu vi, que aconteceu, né? Como eu trabalhei na maior empresa de estacionamento do Brasil, eu consegui passar por todos os tipos de operação, todos os tipos de erros, de acertos, e hoje eu tenho uma visão muito mais crítica. Então, esse conceito de hub de mobilidade é um conceito que eu particularmente acredito muito. Nosso outro encontro a gente falou mais sobre isso, né? E todas as nossas unidades, elas nascem com esse conceito de hub de mobilidade, de aumentar a receita. E é com essa bandeira que a gente está crescendo. Mais uma vez, um prazer enorme. Vou deixar o Luiz Eduardo falar, porque senão eu vou falar pra caramba. É um prazer enorme estar aqui. Adorei o convite e vamos, que a gente tem muito que conversar. Fala aí, Luiz. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí do Aurélio, do Elton e do Fernando, né? Para mim, é a minha primeira participação numa palestra. E sou muito grato pela oportunidade, né? E espero estar aí colaborando com vocês também. Nossa empresa é um grupo Lepark Estacionamentos, né? Que é localizado no Nordeste. Nós atuamos aí em todo o Nordeste. Nosso maior foco é a prestação de serviços, né? Para grandes varejistas, Carrefour, Grupo Big, GPA, né? E hospitais também e faculdades, né? E estamos aí para somar, né, com o conhecimento que a gente tem do dia a dia, né? Vindo a área, comecei a trabalhar com estacionamento há 9 anos, né? A gente fundou a empresa tem 9 anos. Eu trabalhei na área de auditoria e surgiu a oportunidade de abrir estacionamento, né? Nós abrimos e começamos aí a trajetória no grupo, né? O Grupo Big foi nosso primeiro cliente e nosso principal cliente até hoje,
né? E estamos aí atendendo uma boa parte do Nordeste. E sempre buscando eficiência e qualidade nas nossas prestações de serviço. Muito bom. Vocês já deram aí, até pela apresentação, já deram alguma sinalização da onde vem esse jeito de fazer, as coisas, ou seja, como uma visão renovada do processo de estacionamento, tanto pela prestação de serviço como pela qualidade do atendimento, são importantes, né? Quer dizer, não é uma coisa que não é uma renovação que é um teste, é efetivamente alguma coisa que já mostrou a que veio. Vocês concordam com essa afirmação? Sim, sim, e acho que foi mais do que comprovado agora na época da pandemia, né? A gente estava conversando um pouquinho offline, que na época da pandemia os carros sumiram e o estacionamento não é o meio, né? Aliás, não é o fim, é o meio. Então, eu não saio de casa para estacionar meu carro, eu saio de casa para ir num lugar e uso estacionamento. Se os carros sumiram das ruas, o estacionamento perdeu parte da finalidade. Então, essa renovação, essa forma de se recriar, de repensar em todo o processo, repensar em toda a unidade de estacionamento, ela é importante, inclusive, para processos que a gente não tem como mensurar, né? A pandemia, a Terceira Guerra Mundial, o que vai ser do estacionamento se a gente não tiver formas de se reinventar? E eu acho que rediscutir processos, rediscutir operação, rediscutir rentabilização do espaço é extremamente importante, porque a gente vai estar preparado para intempéries e situações que a gente não possa mensurar no nosso dia a dia. Então, essa renovação, ela não precisa e não pode vir de hoje em diante, ela tem que vir já de algum tempo, já sendo pensada, sendo validada, né? Tentativa e erro sempre foi método científico, então a gente experimenta, a gente tenta, a gente avalia, valida ou não e redesenha os processos eventualmente que possam ser melhorados. Luiz, o que você entende disso? O que você reconhece como sendo... essa é a linha mesmo? Com certeza, Aurélio e Luciano. Eu acho que o caminho é esse, né? Sempre procurando buscar soluções novas para que a gente possa superar as dificuldades, né? E as adversidades, né? E no meu caso, principalmente como prestador de serviço, né, que é um pouco diferente não só do estacionamento de rua, né, como é um caso de uma prestação de serviço, nos casos da gente num grupo, a gente preza muito, se preocupa muito também com a parte de treinamento, né, e qualidade para os nossos colaboradores, para que eles possam oferecer o melhor para o cliente, né, que sem eles nada funciona, né, tudo é em função deles. Né? Então, a gente sempre procura estar investindo, agregando, né, conhecimento, treinamento, capacitação, para que eles possam desenvolver da melhor forma possível para os clientes. Principalmente com a pandemia, né, surgiu vários assuntos novos que a gente precisa se preocupar, né, a higienização, a limpeza, né, a organização, para poder evitar até a disseminação da doença. Né? Os equipamentos, a gente sofreram mudanças com instalação de novos tipos de tecnologia para não ter que apertar o cliente ter o contato para sair o ticket, né? Então sair de forma automática. Teve várias adaptações e isso tudo você tem que inovar, né? Para que isso traga uma maneira de refletir para a gente fazer diferente, né? Hoje eu acho que quem faz diferente está na frente. Vou até anotar essa sua frase. Quem faz diferente está na frente. Isso é verdade. Fala, é verdade. Aurélio, eu até diria que é uma necessidade, porque o Porto deu um exemplo que em plena pandemia está crescendo e abrindo muitos estacionamentos que não se mexeram e simplesmente acham que o estacionamento é só um lugar de guardar veículos, muitos fecharam. Então, o momento é de repensar o estacionamento, é de falar em hub, é de mobilidade,
em novas utilizações, e realmente vocês estão de parabéns, porque vocês não se acomodaram, não fizeram como a música lá do Deixa a Vida Me Levar, né? Vocês realmente é uma grande reinventaram. bobagem. Sim, sim. Uma coisa que eu achei interessante, Lu, um comentário que você fez logo no começo, que foi uma coisa assim, que o pessoal fala muito de hub de mobilidade. E aí você falou o seguinte, hub de mobilidade ou aumentar a receita, ou seja, é uma alternativa para você gerar mais volume de ganho, né? Não tem jeito. Quer dizer, com certeza, com certeza. Eu acredito muito, porque os espaços de estacionamentos, eles em geral, eles têm uma ociosidade, principalmente nos últimos anos, essa ociosidade ela vem aumentando muito, até por conta do advindo dos Ubers, 99, até a criação de novos modais, né, como foi o caso aqui no Rio, que a gente tem o VLT, a linha 1 do metrô foi até a Barra, enfim. A gente teve muitas mudanças aqui no Rio, especialmente depois de 2016, e o que a gente percebeu foi um esvaziamento dos espaços de estacionamento. Quando a gente tem um esvaziamento, a gente tem espaço ocioso. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação emergente, que é a situação de delivery, logística, clique-retire, enfim, mobilidade, entrega, que necessitam o quê? De espaços bons, né? Espaços fáceis de entrada e de saída, bem posicionados logisticamente para que eles possam crescer. E, ao mesmo tempo, algumas empresas são startups, estão começando agora, então não tem um valor de investimento para investir em escritório, em galpão. Então, a questão do estacionamento acaba sendo uma via de mão dupla para os dois, tanto para o estacionamento, que tem um espaço ocioso, quanto para essas pequenas empresas que estão precisando de um espaço para começar, para se estruturar. Então, isso dá match, cria a sinergia, dá mais rentabilidade para o estacionamento, que está precisando, que está com ociosidade, vem tendo essa ociosidade, e traz uma possibilidade de crescimento dessas pequenas empresas e, principalmente, de expansão. É o conceito de mobilidade urbana. Eu estou em todos os lugares. Eu crio em meus organismos, nas minhas unidades, organismos vivos pró-comunidade onde eles estão situados. Então, por exemplo, aqui no Meia, ou na Lapa, ou em Nova Iguaçu, os meus estacionamentos passam a servir à comunidade, passam a trazer serviços e comodidades para aquele entorno, para as pessoas, para as empresas, para os associados, enfim, para todo mundo que está no entorno dos estacionamentos. Então, isso cria uma sinergia, cria um processo sinérgico fantástico que todo mundo ganha, é o famoso ganha-ganha, né? Ganha em rentabilização do espaço, ganha o empreendedor, que é outra coisa que eu ia falar, muito importante. Muitos empreendedores, eu vejo estacionamentos fechando, muito por conta do empreendedor não se flexibilizar nessa nova roupagem da economia como um todo, não é só dos estacionamentos. Antigamente, os estacionamentos tinham uma lotação muito grande. Então, era comum você ver um espaço com valores fixos. Não, eu quero receber tantos R$1.000 nesse espaço físico. Hoje, eu procuro negociar os meus espaços físicos percentualmente, com faixas de faturamento. Por quê? Tanto o empreendedor vai ganhar com o nosso crescimento, quanto a gente vai pagar proporcionalmente ao nosso faturamento, ao nosso crescimento. Todo mundo vai querer que esse estacionamento cresça, faturamento cresça de tamanho, cresça de possibilidades. Então, esse crescimento orgânico beneficia tanto a gente, como gestora de estacionamento, que eu não quero ficar parado, quanto o empreendedor. E o que eu percebo é que muitos empreendedores ainda estão com a cabeça de querer o valor fixo do aluguel. Hoje em dia, isso é um risco muito grande. A pandemia veio aí, comprovou isso. Eu tanto posso pagar muito mais para ele de aluguel do que o aluguel fixo, se eu crescer, se eu criar o hub de mobilidade, quanto eu posso ficar numa situação, como foi o caso da pandemia, que muitos estacionamentos, muitas redes de estacionamento sentaram para renegociar aluguel,
porque realmente fica humanamente impossível a empresa bancar funcionário, bancar todos os custos operacionais e o aluguel sem ter receita. Então, a gente tem que parar e olhar os dois lados. Eu sempre imagino numa negociação que o negócio bom é bom para os dois lados. Não adianta a gente falar aqui puxando sardinha para o gestor de estacionamento e esquecendo do empreendedor. E a mesma coisa ao contrário. A gente não pode também pensar como empreendedor e esquecer que ali do outro lado tem uma empresa com todas as responsabilidades e com todos os custos que uma empresa tem, né? Então, esse conceito de hub de mobilidade, ele vira... E, Luciana, voltou. Voltou? Falhou alguma coisa? Não, deu uma piscadinha só. Piscadinha. Piscadinha piscadinha ela foi rápida. E esse processo de negociação é muito importante, principalmente para o tipo de estacionamento teu, né, Luiz? Em que o contratante não cobra o estacionamento, né? Exatamente. A gente tem que se virar nos 30, né? Isso foi, inclusive, uma ginástica, uma missão que a gente teve aí, passou recentemente, exatamente por isso, porque o que acontece? Parte normalmente, né, do faturamento é abatido da prestação de serviço, né? E automaticamente, com a queda do faturamento do estacionamento, automaticamente o custo aumenta para o contratante, né? E eles não querem isso, né? E aí a gente teve que reinventar, abrir para outros serviços, material de merchandising, de marketing nas cancelas, parceria com locadoras de veículo que estavam com muito carro parado, né? E precisaria de espaço para guardar. A gente teve que procurar soluções exatamente para tentar atender a necessidade do cliente, né? E antes de tudo isso, sempre com a preocupação do atendimento ao cliente, né? De aquele cliente que mal está saindo de casa, né? Estou com medo em virtude da pandemia, então querendo ir num supermercado é um serviço essencial, nunca não parou, não fechou, né? Então para funcionário chegar no trabalho era complicado, né? Uma série de coisas que dificultavam a operação e a gente teve que aí se mover céus e montanhas para poder atender o que o cliente precisa, né? E aí se você não inovar realmente você termina perdendo o contrato, fechando e ficando na mão. E como o Luciano bem colocou aí, né, falando até um pouco daqui do Nordeste, né, teve muito estacionamento que fechou exatamente por essa questão do empreendedor não ser flexível, né? Acostumado com aquele valorzinho fixo todo mês e quando veio a pandemia, quando chegou na hora de renegociar, não quis renegociar, principalmente não quis entrar no risco do negócio, né? Eu acho que quando o negócio é bom para os dois lados, é o ideal, é o que todo mundo, a gente pelo menos procura sempre. Não adianta ser bom só para um lado, tem que ser bom para os dois lados, né? E isso a gente tem que procurar sempre atender, inovar e para poder estar no mercado e atender a necessidade do cliente, né? Mas não é uma tarefa fácil, né? Até porque quando se envolve risco, né? Gente investidor que depende daquele imóvel ali para seu sustento, para seu negócio e perde essa receita, muitas vezes eles ficam muito, vamos dizer assim, duros na negociação, né? Então você tem que flexibilizar. E esse é o momento para isso, né? Infelizmente aqui a gente teve muito problema de estacionamento fechado exatamente por isso, por não existir essa flexibilização. Quer dizer, foi teimosia de uma das partes ou de ambas as partes, né? De não perceber que às vezes é melhor manter um negócio funcionando do que querer trocar e daí não achar. Quer dizer, dá um passo atrás para dar dois na frente, né, Wellio? Cara, eu acho que tem que. É o conceito de parceria mesmo, né? Eu me lembro que algum tempo atrás, quando esse termo ficou meio popular no mundo corporativo, eu dizia: a última coisa que eu quero é ter parceiro, porque toda vez que alguém chega para mim e fala, Aurélio, vou fazer uma parceria, eu levava uma tunga que eu falava, pelo amor de Deus, eu quero parceiro na minha vida. Hoje a gente começa a ver uma percepção diferente disso, né? Quer dizer, realmente, olha, o meu negócio faz parte do teu negócio e vice-versa, e precisa ser assim. Não tem essa eu e você, tem nós, existe nós. Né? E se você não faz isso, e também se você não se mexe, também fica uma situação muito cômoda, né? Você tipo, olha, você me contratou para isso, eu não quero saber. Né? Caramba, tem que ter uma abertura, tem que ter um olhar diferente para isso.
né? E se não acontece isso, o processo se desmonta, né? A gente está se reinventando a todo momento. A Luciana está com alguma dificuldade técnica. Pronto, Lu? Seu microfone está fechado, Lu. Mas o seu microfone está fechado, a gente não está. Aí, agora abriu. Não, mas a gente continua não te ouvindo. Eu continuo não te ouvindo. Não. Não. Veja o que aconteceu. Fernando, nós também não estamos te ouvindo porque o teu microfone está fechado. Abra antes de falar. E essa postura da Leparc também é exceção, porque muitos operadores iam pedir renegociação, iam simplesmente reduzir o quadro e tudo mais, e não buscar solução para melhorar a receita, entendendo o problema do outro lado, entendendo o problema do cliente. Então, é de louvar também, porque muitos ficaram parados, esperando. Não tem cliente, vou lá com o meu empreendedor pedir para reduzir o aluguel. Quer dizer, tem que ser os dois trabalhando para resolver o problema. Verdade. 1, 2, 3. Tá, agora veio, Lu. Perfeitamente. Graças a Deus. Agora Amém. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho na verdade, eu tenho uma certa característica de ser um incorrigível otimista. Mas vocês acham, eu acho, tá? Mas vocês acham que essa experiência que a gente está passando prepara a gente para novas crises ou endurece a gente para uma flexibilização, para uma estrutura mais rígida das coisas? Eu sempre brinco que a resposta mais correta que a gente deve dar a qualquer pergunta de marketing, gestão e administração depende. Depende. Principalmente porque a gente está lidando com o ser humano, né? E o ser humano é um organismo absolutamente complexo. E quando a gente acha que conhece, que entende, e eu sou particularmente uma entusiasta de comportamento humano, eu estudo comportamento humano há algum tempo já, eu analiso muito a reação do momento, né? Eu digo assim, não, a pessoa que reage proativamente agora não é que ela vai reagir proativamente amanhã. Isso vai depender do dia que ela está tendo, do sol, da lua, de como ela está entendendo os astros. Então, a resposta para você depende de empresa para empresa, da experiência que a pessoa teve pregressa, que eu acho que toda opinião, toda decisão, todo direcionamento individual, ele advém de uma experiência pregressa, né? Então, de acordo com o seu background, você vai decidir o seu futuro. Quem teve na pandemia experiências ruins, vai acabar, por default, reverberando coisas ruins a partir de experiências similares. Quem teve experiências positivas vai reverberar possivelmente experiências positivas. Então, depende disso, depende do momento, depende da empresa, da administração, da verba. Eu prefiro também acreditar que as pessoas vão melhorar, mas, infelizmente, depende de uma série de concomitantes aí. No geral, eu vejo que as empresas, as pessoas ainda estão com os 2 pés atrás, elas não estão acreditando muito, o mercado não está acreditando muito ainda no ressurgimento imediato da economia, né? As previsões mais otimistas dão conta aí do ano que vem. Eu prefiro acreditar que isso está nas nossas mãos, né? Quem faz o futuro é o nosso presente. Se a gente faz e constrói coisas no nosso presente, obviamente a gente está prevendo o nosso futuro mais rico, mais próspero. Agora, se a gente for esperar o futuro para agir, aí a gente está postergando, a gente está procrastinando o nosso sucesso. Então, eu prefiro acreditar que sim, que as pessoas vão mudar, vão arrebentar
a partir de toda essa dificuldade. Eu costumo dizer que o ideograma japonês para crise é o mesmo de oportunidade. E os japoneses aprenderam muito isso com as tragédias, né? Aquela questão, como é que você vai entender a sua tragédia? Vai entender como um aprendizado ou como uma derrota? E os japoneses, eles nos ensinam muito quanto a isso, que eles passaram por verdadeiros desafios e a cada desafio, o último, o tsunami e tal, eles saíram sempre mais fortes, sempre saíram com aprendizados, com conhecimento. Então, a gente pensando no ideograma crise, sendo mesmo de oportunidade, está aí, ó. A oportunidade está aí jogada para todo mundo. Vamos agarrá-la ou vamos deixá-la passar? Então, depende da nossa força de vontade. Eu quero muito, e vocês? Eu concordo plenamente com o que você colocou, Luciana. Inclusive, dentro da nossa empresa, agora nesse momento de crise, a gente até está, vamos dizer assim, posso dizer que na contramão de muitos. A gente está investindo muito na parte de RH, de recursos humanos da empresa, dando treinamento e capacitação à nossa equipe, exatamente para quando essa crise passar, a gente ter uma equipe mais qualificada e mais, vamos dizer assim, preparada para que a gente possa dar voos maiores, né? Mas, sem dúvida nenhuma, toda crise serve para aprendizado, né? E trazer que a gente reflita muito com o que a gente vai fazer para frente, né? Eu acho que ela, com certeza, está mais para o final. Estou bem otimista. Acho que o segundo semestre aí já começou, né? Eu acredito que já começou a dar uma aquecida e a tendência é melhorar, se Deus quiser. Exatamente. E aqui no Rio, a expectativa é ter carnaval, hein? Aí o resto é o resto, né? Aí a coisa vai. Mas é verdade. Eu acho que. É igual Pernambuco, tem que voltar o galo. Se não voltar o galo. Voltar o galo da madrugada, senão... não é Pernambuco, né? Não, e não é Ano Novo, né? Ano Novo só começa depois do carnaval. Como assim, né? Não, e tem um componente interessante que a gente não experimentou e que esse eu acho que é o grande desafio de todos nós, que é um nível de imprevisibilidade muito grande. Eu acho que assim, eu posso acreditar que vai estar melhorando, eu posso acreditar que vai melhorar o ano que vem, eu posso acreditar que não vai melhorar, né? Eu posso um monte de coisa. Agora, atrás disso tem esse componente. E o que você vai fazer enquanto isso não se define? E aí eu vejo que a força do protagonismo, a força de você acreditar numa linha de trabalho e investir, às vezes não é nem questão de dinheiro, mas de realmente dedicação, de convencimento das pessoas, de envolvimento das pessoas, de trazer elas junto com você para que isso aconteça. Eu tenho... Fala, Fernando. Nós que trabalhamos com inovação, nós sabemos o quanto a inovação tem resistência. E o lado bom dessa crise é que muitos perderam medo, porque eles não tinham muita saída. Ou eu vou usar, ou eu vou fazer alguma coisa nova, né? Vou sair da minha zona de conforto ou vou afundar mais rápido. Então, para quebrar a barreira, né? Esse lado, como dizer, seria o lado bom. E por muitos estarem inovando e buscando melhorar, eu estou sendo otimista, vamos dizer assim. E se a gente parar para pensar, a pandemia fez mais pelo e-commerce do que todas as pessoas envolvidas em startups, em TIs, internet das coisas, fizeram em 10 anos. Então, assim, a pandemia, uala! É a Nossa Senhora do e-commerce, do desenvolvimento de internet, que realmente isso avançou muito e muito mais do que a gente podia prever, né? A questão da imprevisibilidade. A pandemia trouxe uma oportunidade incrível para pequenos empreendedores se lançarem, venderem, pequenas lojas. Eu tenho a experiência de um amigo meu que ele tinha uma pizzaria, ele tinha pizzaria aberta, e ele entendeu que ele vende muito mais por delivery do que ter o ponto aberto, pagando muito mais de ponto, de funcionário. E ele trouxe a pizzaria dele para trás da casa dele. Então, ele reformou
está pagando muito menos, está rentabilizando muito mais. Então, acima de tudo, a pandemia nos deu a oportunidade de repensar processos, repensar conceitos, nos reconstruir também como seres humanos, né? Porque imagina, nós somos seres humanos que somos eminentemente seres sociáveis. E, de repente, a gente foi enclausurado dentro de nossas casas, sem poder nos encontrar com amigos, com colegas de trabalho, sem poder trabalhar, né? Eu brincava, nossa, eu já fiz muita coisa escondida na minha vida, mas trabalhar escondido é a primeira vez que eu estou fazendo aqui na pandemia. E era uma coisa assim, muito engraçada, porque são coisas que você nunca imaginou na sua vida. Quando que eu iria imaginar sair numa segunda-feira à tarde no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro e não ver uma viva alma? É o quê? A invasão zumbi chegou aqui. Então, são coisas que você começa a pensar e que te obrigam realmente a raciocinar em cima, a repensar em tudo que você viveu, em tudo que você pensou em fazer e colocar em prática agora, né? É um convite. Olha lá, gente, você está agora ocioso, parado em casa, que tal reinventar, que tal refazer? Ou não, você já tem mesmo, já está em casa, está lascado, está sem dinheiro, então vamos tentar alguma coisa. E eu acho que tem muito disso, né? Se a gente for olhar a criança, né, o bebê, por que o bebê acaba aprendendo mais coisas? Porque o bebê não tem medo. O medo acaba sendo um limitante para a gente. A gente deixa de fazer, deixa de conquistar, deixa de ir adiante, muitas vezes por conta do medo. Quando a gente já está lascado, pronto, já estou lascado mesmo, o não já tem, vou tentar. Tentativa é válida, né? Então, a pessoa vai, tenta dar certo, e isso acontece muito. Se você for olhar historicamente, os maiores casos de pessoas de sucesso, eles vieram depois de uma baita crise, de um baita prejuízo, de um baita problema, um baita desafio na vida, e as pessoas se reconstruíram. Então, a gente tem que pegar isso como inspiração, né? Não como desistência, como, vida, dia, azar. Não, vamos reciclar isso, vamos transformar isso em força para ir além. E a força dessa pandemia é tão grande que, assim, a possibilidade de você não fazer nada e sobreviver fica cada vez menor. Né? Quer dizer, então, exatamente, realmente aí acaba. Quer dizer, o medo é ou você morre ou você faz alguma coisa a respeito. Né? Sim, embora não seja uma forma boa de fazer as coisas, é a que você tem aí. Agora, se você, além disso, né, assim, olhando o exemplo de vocês, já tem essa percepção clara, essa convicção, né, de que esse é o caminho, aí a coisa flui de uma maneira muito legal. Porque muito da resistência, como o Fernando falou, não está mais aí, não está atrapalhando a gente. Né? Quer dizer, a gente tem a licença para fazer diferente, que às vezes em alguns anos tempo atrás a gente não tinha, né? Às vezes até continua com medo, né, Aurélio? Mas como não tem outra opção, tem que pular o medo e tentar fazer alguma coisa. Aquela coisa. Se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, então acaba provocando movimento. Né? E aí no meio do caminho você percebe que não era tanto que o bicho não era tão grande, não era tão grande, que valeu a pena. E aí você começa a alimentar daí vem a minha esperança. Na medida que eu, por qualquer razão, eu tento diferente e percebo o que isso traz de renovação, o que isso traz de melhor negócio, faz com que eu me liberte. Até porque é aquela máxima, né? Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se a gente precisa de renovação, de novos resultados, obviamente a gente vai ter que ter um outro tipo de atitude, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de garra, né? É diferente, é tudo diferente. Então, não adianta a gente querer repetir as ações de 1 ano e meio atrás, que isso já é passado, já é demodé, já não existe mais, porque a nossa realidade hoje é outra, completamente diferente, e a gente tem que se reinventar, sim, tem que acreditar que vai ser diferente para o bom, não para o ruim, e ir em frente. O não a gente já tem, vamos buscar o sim. E olhar para frente
Eu queria fazer uma pergunta desafiadora para vocês. O que vocês recomendariam, assim, fundamentalmente, que não deve deixar de ser feito hoje para um operador de estacionamento que queira realmente sobreviver a isso? Bom, eu acho que o Luiz Eduardo também vai concordar comigo, né? E a gente conversa, eu e meu sócio, a gente conversa muito sobre isso praticamente todos os dias. Isso, em geral, tá? Não é operadora de estacionamento, eu acho que é para as empresas em si. Uma empresa dá certo, ela tem que investir no maior patrimônio dela, as pessoas. Perfeito. É com as pessoas que toda a engrenagem, todo o processo, você tem que se cercar de pessoas de competência, de qualidade. E quando eu falo competência, eu não falo somente de competência técnica, não. Eu falo de caráter, eu falo de poder contar, porque a competência você treina, né? O caráter é intrínseco da pessoa. Então, eu prefiro contratar caráter e tratar e treinar as competências e manter o meu time com pessoas que realmente queiram crescer comigo, estejam, não é só ter a mesma camisa, né? É colocar a camisa e ir para o campo, jogar, suar a camisa, estar junto. E eu tenho me preocupado muito na construção do meu time. Eu acredito muito no crescimento da pirâmide, né? A base, hoje, os funcionários que eu tenho aqui, eu os vejo como um alicerce da minha empresa. Eles vão crescer junto comigo, eles vão fazer com que eu cresça também. Então, todo esse processo, ele tem que ser uma união, uma coisa só, e todos têm que estar remando na mesma direção. Eventualmente, a gente vai pegar parafusos que não deem rosca mais, né? E a gente tem que... ou a gente treina e capacita essas roscas, ou então, infelizmente, a gente troca. A tomada de decisão, ela tem que ser rápida para que o barco esteja realmente, totalmente focado no mesmo norte. Nas empresas tem que ser olhado afinco, tem que ser olhado com muita atenção como o melhor e maior patrimônio de qualquer empresa, principalmente a gente que trabalha com operação de estacionamento, que a gente tem uma operação pulverizada, onde a gente não consegue estar o tempo todo em todos os lugares, a gente tem que contar com boas pessoas tocando os nossos barquinhos, né, as nossas operações aonde elas estiverem. Então, pessoas, com certeza. Concordo em grau nenhum, não muda uma palavra. E eu acho que é exatamente isso. Isso foi uma das coisas que nós mais procuramos fazer nesse momento de crise, né? Dentro da empresa. A gente procurou investir em RH, em estar mais próximo dos nossos funcionários, né? Incrível, né? Que mesmo nessas dificuldades ainda tem roscas que fazem que a gente vai tentar puxar e não consegue. A gente vê tanta dificuldade, tanta gente aí, principalmente aqui no Nordeste, meu Deus do céu, desemprego altíssimo e uns pedindo, pelo amor de Deus, para trabalhar e outros fazendo de tudo para que a empresa tome uma medida mais severa e coloque para fora. Né? E, assim, nessa crise, foi exatamente isso que a gente fez. A gente procurou investir muito na nossa equipe, dando treinamento, fazendo uma parceria boa aí com a estacionamentoria. Tá, graças a Deus, está dando bons frutos, né? Para dar capacitação para eles, motivar eles, porque um funcionário desmotivado não vai. Né? E não só para um, né? Para todos. Né? Isso é um trabalho que precisa ser feito desde a liderança, como você mesmo colocou, da pirâmide, de cima para baixo, ser todos no mesmo sentido, uma engrenagem só. É que nem, é o que eu digo sempre, é que nem andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Então todo mundo tem que estar pedalando lá para que a gente consiga chegar onde a gente almeja, né? Principalmente lidar com pessoas é uma coisa que não é fácil, né? Porque envolve o psicológico, envolve o emocional, envolve o financeiro, muitas vezes envolve uma série de coisas. A gente tem que, como gestores, né, tentar manter na balança o equilíbrio para poder lidar com tudo isso. Né? Eu digo sempre, eu saio de casa muitas vezes para trabalhar, para resolver problemas, e muitas vezes sou psicólogo, porque as pessoas têm os problemas e a gente tem que escutar, a gente tem que procurar ajudar para poder dar suporte a eles, né? Para que a gente possa também ter um comprometimento. É o que eu digo sempre, vestir a camisa da empresa, né? Um bom funcionário que veste a camisa da empresa dá tranquilidade, dá respaldo, dá resultado, cresce dentro da empresa, né? Isso é uma coisa que a gente procura muito
valorizar o funcionário, fazer programa de crescimento dentro da empresa e, principalmente, dando oportunidades, né? Não só na prática, como também na teoria. É o que eu digo sempre aos meninos aí, o Aurélio, o Fernando e o Hélio. Se eu conseguir unir o que eles estão passando de conhecimento, colocar em prática, eu estou muito feliz. E, para mim, dentro da empresa, não tem coisa mais gratificante que quando você promove uma pessoa, né? Que é aquela pessoa que sai lá de baixo e vai subindo, se torna uma pessoa importante dentro da empresa, né? Então, isso, para mim, eu acho que é fundamental. Eu acho que, nesse ramo da gente, pessoas é o coração. A gente tem sistema, tem equipamento, tem câmera, tem uma série de coisas que envolve aí, mas, sem dúvida nenhuma, sem as pessoas certas, qualificadas para fazer o negócio acontecer, não vai. Isso é uma missão dentro da empresa nossa que a gente tem, que eu reforço sempre os nossos supervisores, nossos encarregados de gerência, para sempre valorizar e sempre dar oportunidade e estimular para que a empresa cresça, se evolua. E, graças a Deus, tem dado certo. E eu acho que o caminho realmente é esse. É isso. Oi, fala, Wellington. Eu vou até aproveitar esse tema de vocês, que tem uma pergunta do Elcio aqui que está bem ligado ao que vocês estão falando agora. Ele pergunta assim: essa pandemia deixou, de certa forma, as equipes de todas as áreas muito esgotadas. Como vocês enxergam a reanimação operacional desses colaboradores? Eu acho que é um pouco do que a Luciana e o Luiz Eduardo acabaram de falar, né? Uma boa pergunta. Essa aposta no capital humano. Sim, essa aposta no capital humano, e eu gosto muito de relembrar qual é a real função de um líder, né? A real função de um líder é inspirar e motivar os seus colaboradores. Então, eu acredito muito na liderança motivadora. Eu chegar no estacionamento motivando meus funcionários, estando motivada, eu automaticamente vou reverberar essa minha energia para quem está do meu lado. Agora, se eu chego no escritório com uma postura derrotada, ó dia, ó céu, será que eu vou conseguir pagar? Será que a pandemia vai me arruinar? Ah, meu Deus, eu estou preocupado. Isso, o colaborador, ele vai absorver essa energia. Um imã, né? E aí, realmente, meu Deus, eu vou ficar sem emprego, então não vou me dedicar porque eu vou perder meu emprego, meu chefe já jogou a toalha, eu vou jogar também. Então, a liderança, ela tem que ser inspiradora. De novo, a pirâmide, você tem que vir de cima para baixo, não adianta você chegar derrotado e cobrar dos seus funcionários que eles estejam motivados. Não faz sentido isso, não é o ciclo virtuoso correto. O ciclo virtuoso é você como dirigente, como direcionador, você tem que dar a direção, você tem que dar a meta, você tem que dar até mesmo o estilo, a cultura que você vai querer na sua empresa. Eu tenho um feedback muito bacana aqui no nosso estacionamento do MEA, que, como eu falei, eu estou baseada aqui na operação do MEA. Nós pegamos essa operação de um outro operador. E o feedback assim, que a gente recebe muito, quase todo dia, nossa, a energia daqui do estacionamento é muito bacana, porque os seus funcionários, eles têm alegria de estar aqui, eles estão felizes de estar aqui. Então, assim, isso eu acho que é tudo. Eu sou uma pessoa muito animada, eu gosto de chegar aqui, cumprimentar todo mundo, e eu acho que isso acaba reverberando, isso acaba inspirando os outros a terem esse mesmo tipo de postura. Então, respondendo essa pergunta do Wellington, que alguém mandou, não escutei o nome da pessoa. Eu acho que a liderança ela tem essa responsabilidade, mais que responsabilidade, ela tem esse dever perante a sociedade, perante os seus colaboradores e perante a empresa que ela representa. Então, isso é todo um processo único, né, de inspirar, motivar e trazer para junto, trazer para perto esses colaboradores para eles se sentirem mais confortáveis, mais seguros e, principalmente, mais felizes de estarem trabalhando com a sua empresa. Perfeito. Vamos lá, Luiz, pode falar. Não, pode ir, Aurélio. Eu só estou concordando. E isso, no ramo de estacionamento, significa um desafio muito grande, porque
99% das promoções vêm da base. Dificilmente você contrata um líder, você normalmente traz o seu líder da base. E ele vem com a seguinte percepção: o que me trouxe aqui foi eu conhecer processo, portanto eu devo ser bom no processo. Ele não percebe que a partir de agora muda o paradigma, deixa de ser o melhor cara que entende de processo para ser o sujeito que motiva, que estimula para que as pessoas sejam melhores no processo. Transforma, né? Multiplica pessoas, né? Então, agora, às vezes o cara continua batendo. Não, eu sou o cara que melhor entende de... Gente, não, sabe? Infelizmente você tem que dizer pro cara, isso não vale mais, esquece. O líder que sabe, que não repassa, não adianta a informação, né, Aurélio? O líder não saber transmitir para os seus subordinados para que os mesmos cresçam também. Que é o que eu digo sempre aqui dentro da empresa, né? Eu acho que você saber é ótimo, excelente. E você poder saber ensinar e replicar é um sucesso. É uma garantia de sucesso. Às vezes eu não sou compreendido, mas tem uma frase que eu repito com uma convicção muito grande. Eu prefiro ver um líder quieto no canto, observando a sua equipe funcionar para saber o que ele tem que fazer para ela ser melhor, do que ele com a cabeça enfornada em um processo. Sim. Porque enquanto ele está fazendo aquele processo, ele não está vendo mais nada. Agora, se ele está lá olhando a cenografia, a coreografia da equipe dele, aí sim ele pode ser eficaz. Porque ele vai perceber quem não está falando com quem está desmotivando, quem está motivando, quem não está comprometido, e o que eu preciso fazer para isso aqui para virar. Eu acho que quando a gente ouve um diretor falando de que é importante a equipe ser feliz, isso para mim é bárbaro, porque é isso que vai fazer o teu cara fazer um pouquinho a mais do que ele faz. Ele esquecer da responsabilidade dele e assumir o compromisso de agradar o cliente, de fazer o melhor possível, de questionar aquele cara que não está fazendo o melhor. Então, acho que tem aí um componente importantíssimo por detrás e vocês estão... Eu brinco nas operações, Wellington, que quando eu vou visitar as operações, né, a pessoa que não está todo dia a dia dentro da operação, quando chega, sempre vê coisas que a pessoa que está no dia a dia não vê. Né? E aí eu sempre digo aos meus líderes, olha, vocês já brincaram daquele joguinho de 7 erros, você olha para você encontrar os erros. Esse tem que ser o seu papel no dia a dia no seu trabalho, para que não encontrem, outras pessoas encontrem os erros. Quem tem que encontrar os erros são vocês. E já se prevenir e partir na frente para que não aconteça. Então, resolver isso, né? Que é isso. Desenvolver a visão crítica mesmo, né? E a visão crítica do seu trabalho é muito complexo, né? Eu costumo brincar, fale seus defeitos, seus 3 defeitos e as suas 3 qualidades. Qualidade é mole. Todo mundo fala isso. Agora, o defeito, você fica, nossa, eu sou uma pessoa sem defeitos, eu não tenho defeitos. Como assim? Ah, tá bom, eu sou ansioso e teimoso e desorganizado. Né? Às vezes o cara até fala de uma qualidade, não, mas eu acho que o meu maior defeito é ser perfeccionista. Gente, perfeccionista, alô? Não. Então, assim, visão crítica é muito difícil da gente desenvolver, né? Da gente entender. Curiosamente, hoje eu chamei o meu encarregado daqui do MEA e falei assim, olha, eu quero que amanhã, quinta e sexta, você vá para Lapa, porque eu quero uma outra visão, eu não quero uma visão viciada, eu quero que você chegue lá, mas você chegue com visão de falcão, eu quero que você olhe e faça um relatório para mim de tudo que você viu que possa ser melhorado, não adianta eu ir, porque eu já tenho uma visão viciada, eu quero que você vá, que você não foi lá ainda, e sexta-feira eu estarei com você para a gente matar tudo e fazer tudo. Então, com isso, eu estou o quê? Renovando o olhar, renovando o olhar sistêmico. Teve um dia aqui na nossa operação, a gente tinha 15 dias da operação aqui. Aqui é um edifício de garagem com 11 andares. São 280 vagas. E nós tivemos uma visita do governador por uma casa de shows que estava se reabrindo aqui. E a comitiva chegou com 100 carros, praticamente todos no mesmo horário. No intervalo assim, de 1 hora chegaram 100 carros. Eu tenho uma equipe aqui que é uma equipe normal do dia a dia. O que aconteceu? Quando eu cheguei 9 horas da manhã, tinha carro
por tudo quanto era canto aqui. Lá de fora eu olhei e já vi onde estava o erro. Só que eu não tinha tempo de parar para falar, porque a equipe estava dispersa. Um estava subindo o carro, outro estava descendo e tal. O que eu fiz? Eu me dá os chaves. Peguei as chaves, comecei a organizar o pátio, colocando no subsolo os carros que estavam aqui. Eu operei. E aí eu coloquei os carros aqui embaixo e fui abrindo espaço para entrada e saída dos veículos aqui no meu térreo. Depois que acabou a confusão, eu chamei minha equipe. Vem cá, gente. Aonde que a gente errou? Ah, a gente errou por causa disso, a gente errou por causa daquilo, a gente errou por causa daquilo. Não! A gente errou porque a gente não olhou de fora a operação. Sabe por que eu cheguei à conclusão e acertei o que tinha que fazer? Porque eu olhei lá de fora. Lá de fora eu vi todo o balé, toda a dança sendo formada, e eu vi o quão diferente estava a dança da música sendo tocada. E aí eu consegui colocar o ritmo na operação para consertar o problema para vocês. Então, quando tiver isso, por mais tenebroso que seja o cenário, saia do meio do olho do furacão. Alguém Alguém tem que dar um passo para trás, né? Alguém tem que dar um passo para trás e olhar. Alguém tem que ser a pessoa para olhar de fora para dentro, porque o olhar de dentro para fora, ele está deturpado com todos aqueles problemas, com toda aquela avalanche. Olha, a meditação é ótima para qualquer coisa. Faço a minha meditação, vou dormir e no dia seguinte eu tenho todas as respostas que eu preciso. Porque você dá refresco para o seu cérebro, você realmente começa a olhar de fora para dentro, ao invés de você continuar naquele processo que vai ser infrutífero. Você não vai conseguir tirar sumo daquela fruta mais. Você tem que parar e olhar. Então, olhar de fora, avaliar o processo, ter uma nova visão e principalmente desenvolver a visão crítica, porque a gente apontar o erro da gente mesmo, né, é muito difícil, é muito ruim. E por isso eu venho estudando muito comportamento humano, porque você aceitar que você é um ser em constante evolução, um ser que precisa ser aprimorado, você precisa entender os seus defeitos. Né? Você tem que ter defeitos, senão você não é Jesus. Né? Nós somos seres errantes e por sermos seres errantes, a gente tem que reaprender e aprender com esses nossos erros, né? Evoluir com esses nossos erros. Então isso é muito importante, assim, essa visão crítica é fenomenal. O Einstein tinha uma frase que eu gosto muito, que reflete muito isso que você está falando, Lu. Ele dizia o seguinte: às vezes eu penso muito no problema e acho a solução. Então eu abandono a minha mente e a solução aparece. Eu acho que é aquela coisa de você, às vezes, ficar longe. Não que eu ache, assim, lógico que em alguns momentos, eu como líder tenho que ir lá e ajudar a minha equipe, tenho que ser o cara. Mas ou porque é uma situação de crise, ou porque eu quero entender melhor a situação para poder buscar solução para o que está acontecendo. Tá? Agora, no dia a dia, eu estar lá, entrar na vibe né? Entrar aí vira o cachimbo torto na boca torta. Eu vi o outro cara correndo feito um louco para apagar um fogo que não vai apagar. Exatamente. É o cachimbo torto na boca torta. Pois é. Eu ficamos assim, 5h30 já. Com dor no coração, eu vou ter que dar uma paradinha. Mas esse papo não acaba aqui. Com certeza nós vamos reeditá-lo em algum momento. E lógico, nós temos hoje uma das nossas metas corporativas conversar. Olha que interessante. A gente percebeu que nós da Estação da Mentoria, nós três aqui, tínhamos como uma responsabilidade empresarial manter contato com pessoas, sabe? Conversar com as pessoas. Então, por exemplo, amanhã nós vamos, o Luiz Eduardo, que é lá de Recife, está aqui em São Paulo. Então, amanhã a gente vai almoçar com ele. E tem esse a ver. E o que a gente quer conversar com ele? Nada, a gente quer bater papo, a gente quer conversar para ver o que está na cabeça dele, sabe? Conversar com gente inteligente. Eu acho que isso... Então, esse papo tem que continuar, né? Nós vamos batalhar para isso.
avisa quando você estiver aqui em São Paulo, a gente vai te avisar quando estiver no Rio, a gente vai ter que achar um Aqui no espaço Rio. na agenda para conversar. E conversar, aquela coisa que brasileiro gosta, quer conversar, quer jogar conversa fora. Sim. Bom, a gente conhece, todo mundo sabe a importância disso. Então, não vai morrer aqui. Então, eu queria, de qualquer forma, agradecer muito a vocês. Eu acho que esse papo foi um papo muito rico. Foi assim, eu não tenho dúvida que quem assistiu ou assistirá, né, porque a gente vai replicá-lo no nosso YouTube, vai ter muito o que parar. E eu acho difícil alguém sair de uma conversa como essa que nós não tivemos e não desacelerar. E não parar para repensar e ouvir com muita atenção aquilo que aqui foi dito. Tá? Então, eu queria agradecer muito a vocês dois. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro um dia que foi especial. Essa tarde nós tivemos grandes palestras. Eu nem posso falar muito porque eu fui um dos palestrantes, então vai parecer que é autoelogio. Então, eu não vou falar. Mas... Elogio é mais fácil, é criticar, hein? Autocrítica. Pois é, não, depois eu vou ter que sentar com o pessoal e sair daí. Como é que eu fui? Fala a verdade agora. Eu prometo que eu não vou chorar. Deixa mais conta pra mim aonde eu errei. Porque onde eu acertei eu tô sabendo já de velho, né? Então me diga onde eu errei, tá bom? E queria agradecer vocês dois e deixo aí um espaço para vocês fazerem as suas últimas declarações, para poder fechar com chave de ouro esse dia. Bom, mais uma vez agradeço muito, muito o convite. Realmente bater papo sobre estacionamento com pessoas que conhecem estacionamento e ajudar a inspirar e motivar mais outras pessoas a desmistificar, né, a questão do estacionamento. Eu tenho um terreno, eu vou colocar 2 pessoas para trabalhar e vai ser mole. Não é tão simples assim. Quer dizer, não é nada simples. Então, assim, Nunca é, né? entender que estacionamento tem processos, estacionamento tem gestão, estacionamento tem pessoas, tem profissionais que pensam em toda a logística, em todo o raciocínio financeiro, de viabilidade técnica, operacional, comercial. O estacionamento ele tem uma robustez como qualquer outra grande organização. E a gente está aqui para mostrar isso, mostrar que um estacionamento pode sim ser uma grande organização estruturada e pensada. E eu particularmente estou muito feliz de estar aqui demonstrando um pouquinho do que é a minha vida, quase 10 anos com estacionamento, se for contar tudo. E contem comigo, o convite está feito, se alguém quiser vir aqui no Rio de Janeiro conhecer as operações, como a gente está estruturando. Vim almoçar comigo, pagando meu almoço, óbvio, né? Que eu sou a menininha da escola. Tá certo. Bom, pelo menos a gente já sabe o que vai enfrentar, né? Vai ter que... Né? Tá certo, você tem razão. Vocês sintam-se convidados. E a quem está escutando a gente também, meu muito obrigado. Qualquer necessidade, a internet, o Instagram da Porto é @porto_estacionamentos. O meu e-mail é luciana@portoestacionamentos.com.br e eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e qualquer necessidade. E se tiver algum espaço para a gente, vamos rentabilizar em cima. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim foi um privilégio poder participar com vocês desse bate-papo, né? Adquirir mais conhecimento, sem dúvida nenhuma, que eu acho que sempre em toda conversa a gente aprende um pouco, né? Então, só tenho a agradecer a oportunidade, né? Deixar também aqui o meu contato, né? A gente atua em todo o Nordeste, né? Com operações de estacionamento, que vocês precisarem. Nosso site é o www.lepark.net.br. O meu e-mail é diretoria@lepark.net.br e estou à disposição de vocês para atender no que vocês precisarem, tá? Mais uma vez agradecer aqui essa parceria com a consultoria, com a Estacionamentaria, o Elton, o Aurélio e o Fernando, né, pela oportunidade, né, e vamos em frente. Obrigado mesmo pela oportunidade. Gente, muito obrigado. Namastê para todos vocês. Namastê. Namastê. Tá? E vamos em frente. Mas, com certeza, daqui a pouquinho a gente vai conversar. Amanhã nós vamos fazer um... Alô? Oi? Acho que caiu. Alô? Oi? Oi? Acho que ele já caiu.
Agora ele parou. Você ia falar alguma coisa? Não, acho que você que congelou. Amanhã né? o quê? Oi? Você congelou no amanhã. Não, amanhã nós vamos ter uma boa notícia e daí gostaria que vocês estivessem aqui ouvindo essas boas notícias. Não vou dar spoiler. Eita, já deu. E para todo mundo, amanhã, 1h, retomamos as entrevistas. As reuniões amanhã vão estar muito focadas em visão do futuro e que vai ser uma continuidade disso que a gente viu aqui nesse dia. Gente muito boa, gente muito competente, com coisas realmente para botar a nossa cabeça para ferver. Tá bom? Uma boa tarde para todos. Boa tarde, Obrigado, obrigada, tchau. Tchau.